O segundo dia de prova do Enem 2024 teve 30,6% de abstenção, índice menor do que do ano passado, que foi de 32%. As provas de Química e Biologia foram as mais difíceis na segunda fase do Enem. Esta é a opinião do Leandro e dos amigos dele. Química e Biologia foi complicado pelas fórmulas, você tem que lembrar muito. E tirando isso, era mais questão de lógica. Na prova aplicada neste domingo em todo o país, os estudantes tiveram que responder a 90 questões de múltipla escolha nas áreas de exatas e ciências da natureza. A Sofia, que está terminando o terceiro ano do ensino médio, está confiante no desempenho dela. Eu fui melhor que no primeiro dia, que foi de linguagens, porque eu achei muita interpretação no primeiro dia. No segundo dia foi mais conteudista, então eu me saí melhor. Como costuma acontecer todos os anos, teve aqueles que quase perderam a prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, vai divulgar o gabarito das provas nos próximos dias. As respostas serão publicadas na página do participante no site do Enem. Já o resultado final está previsto para sair no dia 13 de janeiro do ano que vem. Neste segundo dia de provas, o índice de abstenção foi de 30%. Aqui em Brasília, o ministro da Educação fez um balanço sobre o exame deste ano e celebrou mais um dia de aplicação sem ocorrências graves. Em entrevista coletiva, Camilo Santana disse esperar que em 2025 o Enem também sirva para certificar a conclusão do ensino médio. O Enem já foi o exame que certificou a conclusão para os alunos acima de 18 anos. Então, essa é a ideia, claro que o INEP vai se debruçar sobre ela e apresentar a melhor proposta. Começa hoje o prazo para pedir a reaplicação da prova. Quem tem direito a pedir a reaplicação são aqueles estudantes que tiveram algum problema logístico durante a aplicação do exame ou estavam com doenças infectocontagiosas. O prazo para solicitar vai até a próxima sexta-feira. As provas serão nos dias 10 e 11 de dezembro. Para falar mais sobre isso, também fazer uma análise da prova deste ano, a gente faz conexão com o professor Eric Anderson, que é especialista em legislação educacional e inspeção escolar. Boa tarde, Eric, seja muito bem-vindo. Eu vi que você ontem mesmo já começou a corrigir aí a prova. Ela foi muito diferente dos anos anteriores ou seguiu mais ou menos um padrão, hein? O mesmo padrão? Boa tarde, Kelly. A prova seguiu o padrão da matriz de referência do Enem, que contempla aí 120 alunos. No dia foram contempladas as áreas de matemática e suas tecnologias, com 45 itens, e a área de ciências da natureza e suas tecnologias, que corresponde às disciplinas de biologia, química e física. O que nós percebemos no geral, em especial em relação ao componente de química, é que foi uma prova em que foram cobradas mais fórmulas, mais cálculos, e isso indica aí que talvez o grau de dificuldade tenha sido um pouquinho acima dos anos anteriores. Mas vale ressaltar que Química está dentro do universo de outras duas disciplinas que compõem a área de natureza, que é Física e Biologia. A gente teve aí uma questão de Física também que vem causando polêmica entre especialistas e está sendo indicada aí como passível de anulação. Aí a gente vai aguardar o INEP se posicionar oficialmente em relação a essa questão. Como são 4 cores de provas, foi a questão de número 100 da prova cinza, a mesma questão de número 102, 124 da prova, a questão 9 da prova azul. Isso porque o INEP trabalha com 4 cores em que os itens são os mesmos, mas a ordem das questões é diferente, exatamente para dificultar aí uma possível cola daqueles que querem dar uma de espertinhos na hora da prova, né? Já visto aí que é um exame que contempla mais de 4 milhões de jovens adolescentes. Eric, tem uma questão que pode ser anulada, né? Ainda depende aí de uma análise. Quando acontece isso, o que muda para o estudante, hein? A questão de número, essa que eu relatei agora, na prova cinza, ela era a questão do número 100, na amarela 102, na prova verde 124 e na prova azul, questão do número 129. A questão de física, a questão tratando aí sobre potência, né? Era uma questão sobre uma cafeteira elétrica. E segundo os especialistas da área de física, o resultado aí daria um número que feriria aí as leis da física, porque a potência útil não pode ser superior à potência total, né, de um equipamento.
O que acontece com a nota do estudante é absolutamente nada, ninguém vai ser beneficiado, nem vai ser prejudicado. Às vezes a gente escuta alguns estudantes falando, puxa vida, eu acho que eu acertei a questão, eu acertaria a questão, comparando com gabaritos preliminares, e caso ela seja anulada e você prejudicado, não. A anulação da questão significa que aquele item é desconsiderado e o estudante passa a ser avaliado não mais em 45 e agora em 44 itens, de maneira que a nota dele não vai ser nem majorada, nem diminuída. Então, sem prejuízo e sem vantagem. Eric, que tendência a gente pode dizer para o estudante, hein? A gente pode dizer que temas sociais ou temas atuais são cada vez mais utilizados nessa prova, ou seja, o estudante tem que estar antenado com as notícias, com o que acontece aqui no Brasil e no mundo? Muito importante isso, porque a gente tem até doenças complexas da vida diária. É entender a física que está ali na cozinha, que está no fogão de casa, é entender a geografia que está nos fenômenos naturais, é entender a língua portuguesa que está no outdoor, que está numa capa de uma revista, numa propaganda, numa letra de música. Então, toda essa diversidade de situações práticas conectadas com o campo do conhecimento. Então, essa é a orientação. Cada vez mais o Enem trabalha dentro de uma abordagem que valoriza a contextualização, ou seja, eu tenho conhecimento e eu tenho competência e habilidade para manejar esse conhecimento relacionando com situações práticas. Só para a gente fechar, Eric, e para jogar uma pimenta nessa conversa, a escola, principalmente a pública, tem preparado o estudante para tudo isso? É um desafio equalizar a qualidade do ensino público com o ensino privado, mas já existem iniciativas pelo Brasil de preparação focada no Enem. Né? Temos o exemplo do governo de Minas Gerais, que há uma plataforma em parceria com o governo, promovendo a preparação dos estudantes com o uso de inteligência artificial, fazendo correção de redações manuscritas dentro das competências do Enem, com aulas, com aplicação de simulados. Né? Mais de 2.400 escolas da rede foram contempladas com simulado dentro do modelo da TRI, uma preparação que foi imersiva. E um dado, o Estado saltou para 82% de engajamento nas inscrições do Enem. Então, fica esse exemplo e reconhecer que existe esse desafio, mas que é possível, aplicando os recursos públicos, até porque a educação ela tem um orçamento bem vasto. 25% da receita de impostos dos estados e municípios tem que ser gasto com a educação. 18% da arrecadação da União com impostos tem que ser gasto com a educação. Então, o dinheiro ele precisa ser bem gerido para que as ferramentas tecnológicas, ferramentas práticas, ferramentas de qualidade promovam uma preparação qualificada do estudante para que ele ingresse no ensino. E aí a gente tem a universidade pública ocupada por estudantes que são também da rede pública, não apenas majoritariamente aqueles oriundos da rede privada. Exatamente. Agora, você falou uma palavra muito importante, gestão, né? Gestão de recursos e gestão de pessoas também, né? Ver realmente quem tem aptidão para estar na direção de uma escola, para conseguir agregar aquela comunidade escolar de uma forma mais efetiva e mais positiva. Muito obrigada, viu, Eric, pelas informações, pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu agradeço.